Bom dia, galera! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia Frente C do Colégio Einstein. Galera, na aula passada a gente viu aí as teorias da evolução, né? A gente falou aí sobre a teoria de Lamarck, a de Darwin, até mesmo o próprio fixismo e, sobretudo, a teoria mais atual, que é o neodarwinismo, tá? Hoje iremos falar sobre as evidências da evolução, né? As evidências que irão nos fornecer provas, né? Realmente, de fato, para a evolução biológica, né? Quem são essas provas? São os fósseis, são as adaptações, né, desses organismos a diversos ambientes diferentes, os chamados também órgãos vestigiais e as semelhanças entre os organismos, né? Semelhanças estas que são embrionárias, anatômicas e bioquímicas. Beleza? Hoje, galera, vamos falar justamente sobre as evidências da evolução. Vocês podem observar o quadro onde aborda aí justamente os fósseis, né? Para quem não sabe, os fósseis são vestígios de vida do passado que permitem a análise das adaptações dos seres a seus ambientes e semelhanças entre as espécies. Gente, os fósseis, nada mais, nada menos, que são aí restos, né, de organismos que foram preservados, né? E claro, gente, muitos possuem aí mais de 1000 anos. E outra, os fósseis, gente, é que fornece justamente informações de como era a vida, né? De como era o ambiente em uma determinada época. Vocês podem encontrar, gente, fósseis de ossos, né? Ossos, folhas, marcas de dentes, pegadas, até mesmo fezes, fezes que foram petrificadas. Vocês podem encontrar organismos que foram aí conservados no gelo. Né? Vocês já viram aí também pegadas, né, que também viraram registros fósseis. Então, gente, os fósseis, de forma geral, eles nos fornecem informações riquíssimas sobre a evolução e de como realmente a vida surgiu no planeta Terra. Vocês sabem que os cientistas hoje eles conseguem datar esses fósseis, né, a idade desses fósseis, justamente através da técnica do carbono 14. Tá? Para quem não lembra, para quem já viu isso aí na química. E outra, gente, os fósseis, eles nos dão, né, ou dão aos cientistas uma exatidão de quando esses organismos evoluíram. Então, além de permitir essa datação, né, e a observação das formas físicas de como era aquele organismo primitivo, ele também ajudaria a reconstruir, por exemplo, as paisagens, como era o ambiente naquela época, quais os alimentos que existiam naquela época, como era a relação entre uma espécie e outra. Beleza, gente? Outra evidência da própria evolução é a questão da adaptação, né, gente? Muitas características anatômicas, fisiológicas e etiológicas de uma espécie, elas estão adaptadas ao modo de vida dela e podem ser explicadas pela seleção natural, gente. Então, tem alguns ambientes em que alguns indivíduos eles acabam possuindo algumas características peculiares e características estas, gente, que são realmente vantajosas para que aquele indivíduo ele consiga sobreviver, né? Ele tem aí mais chances
de sobreviver naquele ambiente e de se reproduzir, né? E poder perpetuar vários indivíduos aí através da reprodução. Então, gente, é claro que essa característica acaba selecionando aquele indivíduo. Pessoal, que características são essas? Aqui a gente tem duas, gente, que é justamente a camuflagem e o mimetismo. Beleza? Então, algumas espécies, elas acabam apresentando algumas características, gente, que possam fazer com que elas consigam se sobressair no meio ambiente e que acabam garantindo, de certa forma, a sua sobrevivência naquele ambiente. E, professor, e o que é camuflagem? Vocês sabem, né, gente? Camuflagem é justamente na qual uma pessoa, viajei, na qual um ser vivo, ele consegue realmente ficar parecido com o ambiente onde ele se encontra. É muito comum você encontrar aí camaleão, né, ficando aí da cor do ambiente onde ele se encontra. As raposas que vivem lá no gelo, lá na região polar, elas acabam ficando camufladas, ficam da cor da neve. Né, gente? Então, essa questão aí de você se camuflar vai evitar justamente você ser avistado ou encontrado pelo seu predador. Então, isso faz o quê? Aumenta as chances de sobrevivência daquele animal. Beleza? Um outro exemplo é o mimetismo. O mimetismo, gente, é justamente quando duas espécies diferentes elas acabam apresentando uma semelhança, né, física, uma semelhança aí anatômica. E essa semelhança acaba aí provocando uma certa vantagem para ela. Como assim, professor? Um exemplo, gente, é a coral verdadeira e a coral falsa. Né? O que acontece, gente? Vocês sabem que a falsa coral ela é inofensiva. Ela não faz mal para ninguém. Agora vai pegar uma coral verdadeira. Ela é peçonhenta, muito peçonhenta, gente. Né? E isso acabou beneficiando, de certa forma, a coral falsa. Por quê? Quem vai querer mexer com a coral falsa, né? Achando que é uma coral verdadeira? Ninguém vai querer experimentar, né, gente? Então, isso acabou aí sendo uma espécie de adaptação dos ancestrais da falsa coral, né? Que acabou passando por uma seleção natural e acabou beneficiando a bichinha, né? Ou seja, quem é que vai querer se meter com a coral falsa, né? Porque, de certa forma, você não vai conseguir visivelmente diferenciar ambas as corais, né, gente? Então, aí acabou beneficiando a coral falsa. Outras, deixa eu ver se está aqui na outra imagem, gente. Aqui é a outra imagem, galera. Aqui é a outra imagem, gente. Vou ampliar aqui, só um instante. Uma outra evidência da evolução que não tinha naquela imagem é justamente as semelhanças, sejam elas embrionárias, sejam elas anatômicas, sejam elas de fato semelhanças que vão traçar, gente, uma certa analogia entre as espécies, né? Então, muitos traços de um animal aparecem também no embrião de um outro tipo de animal, né? Por exemplo, aí, os embriões de peixes e de humanos apresentam o quê? Fendas branquiais. Vocês sabiam disso? É claro que nos peixes as fendas branquiais elas vão se transformar em brânquias,
né, gente? Já a gente não, né? Nós, seres humanos, essas fendas branquiais, elas acabam aí desaparecendo, tá? Até mesmo antes da gente nascer. Ou seja, isso, gente, também acontece também, né, em aves, répteis. E o que acontece? O fato de existir essas semelhanças embrionárias acaba aí indicando de fato que a gente tem um ancestral em comum, né? E que, é claro, essas espécies, cada espécie foi evoluindo de forma gradual, foram se especializando, né, criando aí características diferentes, mas lá no plano básico, ou seja, lá no início de tudo, era uma coisa só, eram estruturas semelhantes. Por isso que há essa questão aí de animais possuírem um ancestral em comum devido a, lá na fase inicial de vida, possuírem características semelhantes. Da mesma forma, gente, acontece aí com a questão aí das semelhanças também anatômicas, né? Tem organismos que acabam apresentando um ancestral em comum, próximo, né? E eles partilham de muitas semelhanças anatômicas. É o que acontece, gente, com, por exemplo, um crocodilo, um jacaré. Vocês acabam pensando, poxa, são tão parecidos, né? Um outro exemplo, agora, jacaré e crocodilo é bem parecido, né, gente? Realmente, de fato, eles têm um ancestral em comum bem próximo. Agora, bora pegar seres diferentes, né? Bora pegar aí, por exemplo, deixa eu pensar aqui, uma baleia, né? Uma baleia e um beija-flor, por exemplo, eles têm esqueletos, né, de tetrápodes herdados de um ancestral em comum. Vocês podem perceber, né, por exemplo, com a baleia, ela é claro que essa baleia ela não vai ter atualmente, gente, a mesma morfologia de um beija-flor. Porém, os esqueletos são esqueletos originados de um ancestral em comum. E claro que os corpos desses animais, tanto da baleia quanto do beija-flor, eles foram aí se transformando, se modificando. Algumas partes foram perdidas durante a seleção natural, outras foram realmente modificadas devido a uma adaptação daquele animal aquele habitat ao longo dos anos. Porém, animais, mesmo que hoje, né, aparentemente são diferentes, como por exemplo aí, um gato, uma baleia, ou então um homem, um morcego, eles vão possuir umas semelhanças anatômicas herdadas de um ancestral em comum. Claro, como eu disse, esses membros, essas partes do corpo foram se modificando ao longo do tempo, devido à seleção natural. E quando a gente fala, gente, em semelhanças anatômicas, né, e fisiológicas, a gente acaba entrando no que a gente chama justamente de homologia, tá? O que é a homologia, gente? A homologia são estruturas com a mesma origem embrionária, ainda que exerçam funções distintas. Então, alguns órgãos, gente, têm o mesmo desenvolvimento embrionário em várias espécies. Por exemplo, aí na imagem, vocês podem ver aí a asa do morcego, né? A asa do morcego, a nadadeira aqui da baleia, o braço de um gato, o braço do homem, né? Aqui eles possuem o que, gente? Esqueletos semelhantes. Observem pela coloração dos ossos. São esqueletos semelhantes. Porém, cada um vai desempenhar uma função diferente. Do homem, para manusear, né, objetos. Do gato, para poder se locomover. Da baleia, para poder nadar. Do morcego, para poder voar. Então, gente, as próprias cores aqui, né, estão indicando aí os grupos ósseos que são de fato homólogos, são semelhantes, tá? Então, gente, a homologia justamente é um exemplo de uma evidência evolutiva.
Então, a homologia, gente, é um exemplo clássico. Opa, isso aqui é um exemplo clássico de divergência evolutiva, tá bom? Quando a gente entra, gente, em homologia, a gente vai estar falando, de certa forma, sobre divergência evolutiva. O que é uma divergência evolutiva, gente? Essa divergência evolutiva, ela ocorre quando justamente o acúmulo de diferenças entre os grupos acabam levando aí à formação de novas espécies, ou seja, diversas linhas evolutivas vão apresentar um ancestral em comum, tá? É o que acontece, gente, por exemplo, com os tentilhões, que são aqueles passarinhos que foram descritos por Darwin, que eu falei para vocês, lá na ilha Galápagos. Pois é, os tentilhões são aquelas avezinhas que tinham um bico curto, outros que tinham um bico maior. Então, gente, o que acontece? Quando há uma divergência evolutiva, é quando, por exemplo, um membro de um determinado animal, né, ele é de, por exemplo, evolução divergente. Eles acabam tendo o quê? Estrutura e função diferente, porém a mesma origem. Se você pegar, por exemplo, um bico lá da árvore, vocês lembram lá que quando Darwin falou que tinha dois tipos de pássaros, né, de tentilhões, um com o bico mais curto, outro com o bico mais longo, não era isso? Eles vão ter o quê? Uma estrutura diferente, até porque um é mais longo, o outro é mais curto, e vão ter funções diferentes. Vocês lembram que um estava mais associado com a questão de apanhar sementes, né? O outro já estava associado aí a comer insetos, comer pequenos insetos. Não era isso? Quem tinha um bico mais longo acabava aí comendo insetos. Quem tinha um bico mais curto era mais favorecido e acabava aí comendo sementes. Então, gente, professor, eles possuem estrutura e função diferente, correto? Mas eles vão ter a mesma origem, tá? A origem, quem é o ancestral comum? É um pássaro comedor de sementes. É o ancestral em comum deles, tá? Cada espécie acabou, é claro, incorporando ao longo do tempo características adaptativas, né, para o seu modo de vida. E acabou originando o quê? Órgãos homólogos, por isso que a gente chama de homologia. Acabou originando órgãos homólogos justamente por meio de uma divergência evolutiva, ou seja, por uma irradiação adaptativa. Tá bom? Então, gente, a homologia, como para vocês, ela vai estar sempre ligada a uma irradiação adaptativa. Beleza? O que é uma analogia, gente? Diferentemente da homologia, a analogia são estruturas com origem embrionárias diferentes, mas que acabam exercendo a mesma função. Lembra que a analogia é o que, gente? Estrutura que tem a mesma origem, tá? E que tem funções distintas. Analogia, estrutura que tem origem diferente, porém desempenham a mesma função. Quando a gente fala em analogia, a gente acaba aí sempre levando em consideração, por exemplo, as asas das aves, tá, gente? Por exemplo, aqui, ó, vocês podem pegar aqui a asa de um morcego, né? E aí a asa de um inseto, por exemplo, né? De um inseto qualquer. Ambas têm origem diferente, né? A origem é diferente. Porém, elas não possuem a mesma função, que é a função de voar. Né, gente? A gente sabe que as asas das aves, os ossos são diferentes, gente. Eles têm uma constituição especial. E além disso, é coberto por pena, né, gente? Já as asas aí, para os insetos, elas são feitas de quitina. Né? São asas membranosas, feitas de quitina. Então, a própria estrutura é diferente. E a origem é diferente mais ainda, né? Então, gente, analogia
repetindo a analogia, estrutura com origem embrionária diferente, mas que tem a mesma função. Exemplo aí das asas de morcego, asa de qualquer ave e a asa de um inseto. Homologia são estruturas do corpo de um animal que tem aí a mesma origem, porém função diferente. Acontece aí com os membros superiores aí de um morcego, baleia, gato, homem, que tem a mesma origem, ó, tanto que tem a mesma estrutura anatômica, porém com funções diferentes. Aqui no caso, gente, a analogia vai estar sempre associada a uma convergência evolutiva, tá? O que é uma convergência evolutiva, ou também chamada de convergência adaptativa, tá? Ela ocorre, gente, entre os organismos que não apresentam ancestral comum, né? Eles não apresentam ancestral comum que seja próximo. Eles acabam, é claro, desenvolvendo traços semelhantes, tá? Em resposta aí ao ambiente. Então, aqui na convergência evolutiva, os organismos eles não estão intimamente aparentados, não têm ancestral comum. É diferente lá da divergência evolutiva, que eles têm um ancestral em comum. Como eu falei para vocês, um exemplo de divergência evolutiva é o exemplo lá dos tentilhões lá das Ilhas Galápagos, que foram descritos por Darwin, onde tinha tentilhão de bico longo e de bico curto. Eles têm um ancestral em comum, eles têm um tentilhão em comum, que foi que deu origem aos tentilhões de Darwin. Tá? Então, eles têm aí uma origem comum. Tá bom? Eles têm aí um ancestral em comum, que é justamente o comedor de sementes. Tá? Já a convergência evolutiva, eles não têm ancestral em comum. Tá? Aqui, gente, um exemplo clássico, vocês encontram em todos os livros sobre convergência evolutiva, é justamente as semelhanças morfológicas que tem entre os golfinhos, entre o tubarão, né, e aquele ictiossauro, né, que é aquele réptil que vivia nos rios, nos lagos primitivos, tá? Então, gente, eles apresentam semelhanças morfológicas. Todos eles têm um aspecto, gente, fusiforme, eles têm nadadeira, eles possuem caudas parecidas, e tudo isso, essas características, acabam o quê? Conferindo a esses animais uma rapidez para poder nadar em ambientes marinhos, né? Isso é muito importante para quem vive em um ambiente marinho, é ser rápido para poder sobreviver nesses ambientes e fugir dos predadores. Eles têm o mesmo ancestral? Não, gente. Não tem o mesmo ancestral. Porém, eles vão possuir o quê? Semelhanças anatômicas. Vão possuir semelhanças morfológicas, tá? É um exemplo aí de convergência evolutiva. Tudo bem? Então, analogia, vocês vão estar levando ao pé da letra, que é um exemplo clássico de convergência evolutiva, e homologia, um exemplo clássico de divergência evolutiva. Beleza, gente? Fora isso, professor, temos também, gente, outros exemplos de adaptações de evidências evolutivas, são as características moleculares semelhantes, ou seja, gente, aqui a questão da bioquímica, né, gente? Existem muitas evidências que foram feitas até mesmo, gente, a partir do sequenciamento do DNA. Deixa eu colocar lá naquela outra imagem. Pronto, isso aqui, ó. Aqui, ó. Que muitas provas bioquímicas ajudaram aí, gente, a identificar realmente a proximidade evolutiva de vários animais. Tá? Então, aí, a própria questão da biologia molecular acabou identificando aí um parentesco evolutivo entre as espécies. Mamíferos, de forma geral, eles têm praticamente o mesmo número de bases nitrogenadas, né? Eles possuem aí uma
uma quantidade semelhante de genes, tá? Todos os mamíferos, gente, vão possuir os mesmos genes. É claro que eles vão se diferir apenas na sequência dessas bases, tá? Mas eles acabam possuindo um ancestral em comum. Quem é o ancestral em comum entre eles? O chimpanzé. Entre nós e o chimpanzé, né, gente? Entre nós, seres humanos, e o chimpanzé, nossa sequência de DNA é idêntica. A sequência de DNA do chimpanzé, gente, é 99% idêntica à nossa, a nós, seres humanos. E outra, uma parte dos genes que vão codificar proteínas, os chimpanzés acabam tendo uma parte semelhante à nossa. Então, praticamente, se eu não me engano, é 1/3 das proteínas que os chimpanzés produzem, né, que os genes dos chimpanzés produzem, é semelhante à nossa, indicando uma proximidade evolutiva. Beleza? E, gente, para fechar, uma outra evidência da evolução são os órgãos vestigiais. Tá? O que são órgãos vestigiais, gente? Quando a gente fala em órgão vestigial, por exemplo, são estruturas que foram realmente pouco desenvolvidas na atualidade, mas que em espécies ancestrais elas eram mais desenvolvidas. Um exemplo é as patas, né? As baleias tinham patas, tá? Eles tinham aí vestígios de pelvis em baleias. Então, gente, um exemplo clássico também em nós seres humanos é a questão, por exemplo, do dente do siso. Nosso dente do siso, a gente usa o siso? Nada, a gente não usa mais para nada. A questão do apêndice também, o cóccix, que é o final aí da nossa coluna vertebral. Então, são estruturas do nosso corpo, do corpo de animais, que foram atrofiadas e que não tem uma função hoje evidente, né? Para que serve, gente, o siso? Para que serve o cóccix? Para que serve o apêndice? Né? Isso é apenas um resquício dos nossos ancestrais. Tem serpente, gente, algumas serpentes, elas têm ossinhos bem pequenos de patas traseiras. Então, existiam cobras com patas no seu ancestral. Aí é um exemplo de órgão vestigial. E isso acaba evidenciando, por exemplo, que uma cobra, uma serpente, ela tem uma descendência de um lagarto. Elas descenderam de lagartos. Beleza, gente? Galera, esse é o assunto de hoje, tá? A gente encerrou aí o assunto aí de evidências de evolução e das teorias da evolução, tá bom? Próxima aula, vamos falar aí dos fatores evolutivos, falar um pouco de mutação, de migração, seleção natural, vamos falar um pouco de deriva gênica também, tá bom? Vamos falar da genética das populações. Então, galera, realizem o exercício da apostila número 4 do site digital, tá? Próxima aula a gente faz a correção e a discussão dessas questões. Beleza? Galera, obrigado pela aula de hoje, tá? Qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando nos grupos do WhatsApp ou comentarem nas videoaulas que estão no YouTube. Beleza? Abraço a todo mundo, gente. Tchau, tchau e até a próxima aula.